Galera, aula bem curtinha, bem rapidinha aqui sobre geometria molecular. Como que você vai saber qual a geometria da molécula? Seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é existem 5 geometrias que são as mais importantes. Linear, angular, trigonal plana, trigonal piramidal e tetraédrica. Essas são as 5 mais importantes. Existem outras. Tá, vamos lá. Quando que a geometria ela vai ser linear? A primeira coisa é essa. A geometria ela vai ser linear quando a gente tiver molécula que tem 2 átomos. Sempre que tiver 2 átomos, a molécula é linear. Exemplo disso, H2 tem 2 átomos. HCl tem 2 átomos. O2 tem 2 átomos. Beleza? ICl tem 2 átomos. Toda vez que a gente tiver 2 átomos é linear. Sempre, sempre. A outra possibilidade para ser linear é nós termos uma molécula que tem 3 átomos. Então, nós temos 3 átomos. Tudo bem? Só que existe condição para esses 3 átomos ser linear. Quais são as condições para ser linear? A condição básica é não ter elétrons. Não ter elétrons no átomo central. É não ter elétrons no átomo central. Tudo bem? Aí vem a outra condição, que não é tão comum. Geralmente é uma condição mais rara, muitos de vocês nem veem isso, né? É quando tem 3 pares ou 6 elétrons no átomo central. 3 pares ou 6 elétrons no átomo central. Então, a condição básica é não ter elétrons sobrando no átomo central. Mas existe uma condição de ter 6 elétrons no átomo central, também é uma condição. Vamos ver os casos disso aqui para vocês entenderem melhor esse caso de 3 átomos. Vai ser o seguinte, olha só. Vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, por exemplo, nós temos CO2, tudo bem? Como que a gente vai saber, como que a gente vai montar? Vai ficar no centro o átomo que aparece menos vezes ou faz mais ligações. No caso aqui, quem aparece menos vezes é o carbono. Então, carbono para o centro, a gente coloca o oxigênio na periferia. O que a gente faz? Coloca as ligações. Nós começamos por quem faz menos ligações. Nós vamos da periferia para o centro. O oxigênio faz 2 ligações. 2 ligações, o oxigênio faz 2 ligações. O carbono faz 4. Ele está fazendo as 4. Tudo bem? A gente vai analisar o átomo central. O que interessa é o átomo central. O carbono, que é o central, ele é da família 4A. Logo, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Sobrou algum elétron fora da ligação? Não. Então, nós temos uma geometria linear, porque temos um átomo, uma molécula de 3 átomos que não sobra elétrons no átomo central. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo. Um outro exemplo que a gente pode pegar aqui é o HCN. Nesse caso, todos os átomos aparecem uma vez só. Mas o carbono faz 4 ligações, o nitrogênio 3 e o hidrogênio 1. Quem vai para o centro é quem faz mais. Nesse caso, quem faz mais é o carbono. Colocamos hidrogênio de um lado e nitrogênio do outro. Nós começamos por quem faz menos ligações, que é o hidrogênio. Depois nós vamos para o nitrogênio, que faz 3. Tudo bem? Nós vamos olhar o carbono. O carbono é da família 4A. Logo, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Não sobrou elétrons no átomo central. Então, isso aqui é uma molécula linear. Beleza? Agora, o caso que tem 6 elétrons ou 3 pares vai ser o caso seguinte. Vai ser o caso da molécula XeF2. O xenônio é um gás nobre. Ele aparece menos vezes aqui, então ele vai para o centro, Xe. Nós colocamos o flúor de um lado, o flúor do outro. Você fala assim, Tom, mas gás nobre não faz ligação? Faz. Em condições normais não faz, mas aqui ele vai fazer. Flúor faz uma ligação, flúor faz uma ligação. O xenônio, sendo um gás nobre, ele possui 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que sobraram aqui? Sobraram exatamente 3 pares ou 6 elétrons. Molécula de 3 átomos que sobra 3 pares ou 6 elétrons é linear. Tranquilo? Vamos agora para o nosso outro exemplo de geometria. Nosso outro exemplo de geometria é quando a molécula vai ser angular. Quando a molécula vai ser angular? A molécula vai ser angular quando a gente tiver uma molécula que tem 3 átomos e sobra elétrons. Sobra elétrons no átomo central. Se sobrar elétrons no átomo central, nós vamos ter uma geometria angular. Ah, sobra elétrons, mas e o caso? É sobra elétrons diferente de 3
pares, né? Diferente de 3 pares, porque se for 3 pares, vai ser linear. Qualquer quantidade diferente de 3 pares. Mas normalmente a gente não fala muito essa questão dos 3 pares, porque normalmente a questão lá dos 3 pares não é uma coisa muito comum, beleza? Vamos pegar um caso aqui. Nós temos H2S. Nós temos aqui 3 átomos, beleza? Quem vai para o centro é o enxofre, que aparece uma vez, né? Hidrogênio para um lado, hidrogênio para o outro. O hidrogênio ele faz uma ligação. Fazendo uma ligação, a gente liga para um lado, liga para o outro. Tudo bem? O enxofre é da família 6A. Logo, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Sobraram aqui, sem fazer ligações, 2 pares. Ou seja, nós estamos diante de uma molécula angular. Não podemos desenhá-la assim. Como que a gente desenha? Desenha de qualquer forma que faça um ângulo. Da forma que você quiser, fazendo um ângulo. Tudo bem? Vamos pegar um outro caso de geometria angular aqui. Nós temos O3, beleza? O O3, nós temos 3 oxigênios. Então, oxigênio, qualquer um vai ficar no centro. Oxigênio para um lado, para um lado, para um lado. Beleza? O oxigênio, ele faz 2 ligações. Beleza? E aí, pronto, acabou. Não tem mais ligação. Aí, no caso, o que vai acontecer? O oxigênio é da família 6A. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? O outro oxigênio está precisando de 2 elétrons, porque ele tem que fazer a ligação, né? Tem que completar o octeto. E ele tem 6 elétrons. Nesse caso, um oxigênio que tem os elétrons de verde, ele já está estável. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer uma ligação dativa, emprestando esse par de elétrons para o outro oxigênio. Então, nós temos uma ligação dativa aqui, onde um átomo empresta 2 elétrons para o outro, sem pegar elétrons em troca, sem estar compartilhando, sem estar pegando elétron também. Não é emprestando e pegando emprestado, é só emprestando. Beleza? Ligação dativa. Nesse caso aqui, sobrou um par de elétrons. Sobrando um par de elétrons, nós temos um átomo, uma molécula que vai ser oxigênio dupla, oxigênio dativo, oxigênio com um par de elétrons sobrando, não é isso? Temos um par de elétrons aqui sobrando. Isso é uma molécula angular. Não podemos desenhar dessa forma. Desenhamos como? Da forma que você quiser, desde que você faça um ângulo aqui, ó. Posso fazer um ângulo. Pronto, fiz um ângulo, tá certo o desenho. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima geometria. A nossa próxima geometria aqui vai ser trigonal, plano. Trigonal plano. Quando vai ser trigonal plano? Trigonal plano vai ser quando a gente tem 4 átomos, nós temos 4 átomos, e não sobra elétrons. Não sobra elétrons. Essa vai ser trigonal plano. E aí, nós vamos pegar um exemplo. Exemplo nosso aqui vai ser BF3. BF3. Tudo bem? O BF3, nós vamos colocar no centro o boro, porque ele aparece menos vezes. Colocamos o flúor para um lado, flúor para o outro, flúor para o outro. Flúor faz uma ligação, uma ligação, uma ligação, uma ligação. O boro, sendo da família 3A, ele apresenta 1, 2, 3 elétrons. Não sobrou elétrons. Não sobrando elétrons, molécula de 4 átomos que não sobra elétrons, é trigonal plana. Como que a gente desenha? A gente desenha a molécula formando ângulos de 120 graus entre as ligações. Essa vai ser o desenho, essa vai ser a molécula, a geometria molecular do BF3. Vamos fazer mais um exemplo de trigonal plano aqui, ó. Nós temos aqui agora SO3, beleza? SO3. Quem aparece menos vezes é o enxofre, que vai para o centro. Oxigênio para um lado, para um lado e para um lado. Beleza? O oxigênio, ele faz 2 ligações, assim como o enxofre. Pronto, o enxofre está feliz já está estável. Só que o enxofre é da família 6A. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os oxigênios, eles não estão estáveis. O que o enxofre vai fazer? Emprestar 2 sem pegar nada em troca, emprestar 2 sem fazer nada em troca. Temos ligação dativa nesse caso aqui, beleza? Aqui não sobrou elétrons sem compartilhamento. Então, isso é uma geometria trigonal plana. Nós temos, então, enxofre fazendo dupla ligação com oxigênio, faz uma dativa para um oxigênio, faz uma dativa para o outro oxigênio. Pronto, geometria trigonal plana. Vamos agora para a nossa outra geometria, que é a geometria trigonal piramidal. Trigonal, tem aqui só, piramidal. Trigonal piramidal vai ser quando? Quando que nós temos uma geometria trigonal piramidal? Quando nós temos 4 átomos e sobra um par. Tem que sobrar apenas um par de elétrons. Tudo bem? O nosso principal exemplo para isso aqui vai ser a molécula de NH3. NH3 é o nosso principal exemplo. Como que é isso? Nós vamos colocar nitrogênio
no centro, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. O hidrogênio faz apenas uma ligação. O hidrogênio faz apenas uma ligação. O nitrogênio é da família 5A. Logo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou um par de elétrons sem compartilhar aqui. Sobrando um par de elétrons sem compartilhar, temos uma geometria trigonal piramidal. Como que a gente desenha? Isso aqui agora não é uma molécula, é plana. Não dá para a gente desenhar no plano. É uma dimensão, é uma figura tridimensional. Então a gente sai das geometrias planas e passa para as geometrias volumétricas, para as geometrias espaciais. E aí você pode desenhar do jeito que você quiser, desde que você tenha esse cuidado de entender que aqui é uma geometria espacial. Nós normalmente fazemos assim, ó, colocando os 3 tracinhos para baixo, beleza? Nós colocamos 3 tracinhos para baixo para indicar que eles estão para ângulos diferentes e que isso aqui é uma geometria espacial tridimensional. Tudo bem? Um outro exemplo que a gente pode ter aqui também para esse tipo de geometria é o pH3. pH3. Tudo bem? É da mesma família, o fósforo. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar o fósforo no centro, hidrogênio para um lado, hidrogênio para o outro, hidrogênio para o outro. E aí nós vamos fazer uma ligação com cada hidrogênio, sendo o fósforo também da família 5A, apresentará 5 elétrons de valência. Tudo bem? 5 elétrons de valência aqui, sobrando um par. Nós vamos colocar P no centro, hidrogênios para baixo aqui, não é isso? E vamos colocar um par de elétrons aqui. Beleza? E nossa última geometria importante. Lembra, tem outras geometrias. Essas são as mais importantes. Vai ser a tetraédrica. Nossa última geometria importante, geometria tetraédrica. Tetraédrica. A geometria tetraédrica vai ser quando a gente vai ter 5 átomos, beleza? Nós temos aqui 5 átomos e não sobra elétrons. Não sobra elétrons. Essa vai ser a geometria tetraédrica. Quando que a gente tem isso? O principal exemplo de geometria tetraédrica é o CH4, beleza? No caso, o carbono aparece uma vez, colocamos no centro, hidrogênios na periferia, tudo bem? Hidrogênio faz apenas uma ligação, tranquilo? O carbono, ele é da família 4A, logo ele tem 1, 2, 3, 4. Não sobrou elétrons, geometria tetraédrica. Beleza? Podemos ter outros exemplos aqui também. Um outro exemplo que a gente pode ter, aproveitando lá o caso dos gases nobres, é o XeO4. Nós vamos colocar o xenônio no centro, tudo bem? Vamos colocar o xenônio no centro, oxigênios na periferia. O oxigênio, ele faz dupla ligação. Então, dupla, 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 dupla. O xenônio é um gás nobre. Logo, sendo um gás nobre, ele apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons de valência. Não sobrou elétrons. Isso é uma geometria tetraédrica porque ele tem, não sobrando elétrons, sendo de 5 átomos. A geometria tetraédrica também é uma geometria espacial. A gente não desenha ela normalmente no plano. Você pode desenhar ela fazendo essa cruz, né, que normalmente está aqui, mas ela é uma geometria espacial. Se você quiser tentar representar, não é obrigatório, você pode desenhar assim, dessa forma, ou tentar fazer assim, ó, como a gente fez lá na trigonal piramidal, é isso? Dupla aqui oxigênio, dupla aqui oxigênio, dupla aqui oxigênio, e você faz a representação aqui, ó, você vai fazer a dupla aqui oxigênio. Pode ser uma tentativa de representação, mas isso não é obrigatório, tudo bem? Não é obrigado a representar o tetraédrico de forma espacial. Normalmente a gente faz dessa maneira aqui mesmo, como fazendo uma cruz mesmo. Mas você tem que lembrar que apesar de estar fazendo cruz, o ângulo entre as ligações não é um ângulo reto. Esse ângulo não é de 90 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo de 109 graus e 28 minutos, ou 109 graus e meio. Tudo bem? Essas são as nossas principais geometrias moleculares. Uma aula bem corridinha, bem rápida, que é só para a gente lembrar os nossos principais tópicos aqui. Beleza? Abraço para vocês.